Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Estamos nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical da lição dos jovens. Estudaremos nesta aula a lição de número 11 do dia 14 de junho de 2020, Dia do Pastor. Aproveite a oportunidade, dê um abraço no seu pastor, diga para ele o quanto ele é importante na sua vida, o quanto Deus o tem usado para te pastorear, para ser bênção na sua vida. Aproveite que nós vamos falar sobre uma herança conquistada pela fé e diga para o seu pastor que ele é uma herança de Deus para a igreja. Na aula de hoje, vamos estudar sobre uma herança conquistada pela fé. Texto do dia, Hebreus, capítulo 10 e versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro, demonstrar como aconteceu a divisão das terras. Segundo, a divisão das terras ao sul de Canaã. Segundo, explicar como aconteceu a divisão das terras ao norte. E terceiro, dissertar como aconteceu a divisão das terras ainda não conquistadas. O texto bíblico está em Josué capítulo 14, versículos 6 ao 10. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. O texto continua na Bíblia, e Calebe diz o seguinte: eu ainda tenho força tanto para sair da batalha, quanto para voltar dela. Na lição de hoje, nós vamos aprender sobre as conquistas. Como que Israel conquistou a terra prometida. No primeiro parágrafo, a divisão do sul de Canaã. É uma lição assim, bem histórica, né? Essas duas próximas lições, que é a lição 11 e a lição 12, são lições bem históricas, né? Então, a divisão ao sul de Canaã, a partilha da terra conquistada. Josué recebeu a missão de conquistar essa terra e partilhar a terra. Os anos foram passando e ele envelhecendo, então o Senhor determinou que ele fizesse a partilha da terra. A herança de Judá e Calebe, no segundo ponto aqui do primeiro parágrafo, vai tratar dessa herança de Judá e Calebe. Calebe conquistou o monte em Hebron, onde ficava o descendente dos Anaquins. Depois, o terceiro parágrafo vai falar sobre a herança de Axa, que é uma história também magnífica, não é? A Axa casou-se com Otiniel e o pai, Calebe, deu para ela terras rotas, de águas rotas. E quando ela foi encontrando com o pai, ela desceu da sua montaria, triste. O pai falou: minha filha, o que você está triste? E ela falou: o senhor me deu terras que não têm fontes de águas. E o pai falou com ela: então escolhe a terra que você quer. E ela escolheu uma terra com fontes de águas superiores e fonte de águas inferiores. Depois nós temos o segundo ponto, a divisão do norte.
Aí foi a herança de José. Na verdade, a herança de José foi dada aos 2 filhos de José, né? Os 2 filhos de José entraram nos lugares de José e de Levi, né? Da tribo de Levi, que é a tribo sacerdotal, que não receberam possessão da terra. Os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, entraram no lugar de José e no lugar da tribo de Levi. Segundo, a passividade dos filhos de José, Efraim e Manassés, eles receberam parte da terra e haviam cananeus na terra e eles não quiseram conquistar a terra. Aí foram reclamar com Caleb. Caleb falou com ele: ó, minha gente. Aliás, foram reclamar com Josué. Josué falou com ele: ó, minha gente, a terra de vocês é esta aí. O que vocês precisam fazer é se levantar e desapossar os cananeus que estão aí na terra. Essa é a parte de vocês. Tem gente que não tem jeito, né? Tem gente que você dá tudo na mão e ele quer que você mastiga e quase que engole para ele também. Então, essa passividade dos filhos de José, infelizmente, foi algo que trouxe essa situação para o povo de Israel e a divisão das terras não conquistadas. O tabernáculo ficou em Siló por vários anos. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O tabernáculo ficou em Siló. A Arca da Aliança ficou em Siló, foi construído um tabernáculo lá em Siló e a Arca da Aliança ficou lá. Depois, no segundo parágrafo, nós vamos ver que 7 tribos receberam o título de propriedade da terra, depois da comissão
de 21 pessoas que retornaram, Josué sorteou os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficaram ligados ao sul, Judá e as terras de Issacar e Zebulon, Naftali e Azer, fariam fronteiras com a herança de Efraim e de Manassés, né? As tribos menores, Efraim e Manassés. Gideão, por exemplo, era da tribo de Manassés. Ele diz, olha, eu sou o menor da minha casa, minha família é a menor da minha tribo, e a minha tribo ainda é menor, a tribo de Manassés. E, por fim, a herança da tribo de Levi. A gente sabe que o Senhor disse que ele era a herança de Levi. A tribo de Levi recebeu herança em 48 cidades que o Senhor determinou para os filhos de Levi, mas não eram cidades totalmente deles. Dessas 48 cidades, nós vamos estudar na lição de número 12, que dessas 48 cidades, 6 cidades eram cidades de refúgio. Levi não tinha mesmo a possessão de terra. O Senhor disse, eu sou a herança de Levi. Então, dentro dessa possessão das cidades nas quais os filhos de Levi foram colocados. Por que Deus colocou os filhos de Levi nessas 48 cidades espalhadas? Para que eles estivessem espalhados em todo o território de Israel. Se Deus desse uma faixa de terra para Levi, eles ficariam naquela faixa de terra. E como eles eram responsáveis pelos serviços religiosos de Israel, Deus preferiu espalhá-los por toda a terra que ele havia prometido ao povo de Israel. E outra coisa importante, interessante que acontece também, é que os filhos de Levi, nas cidades que eles ficaram, havia uma faixa de 400 metros de um lado e 400 metros de outro, cerca, então, de 900 metros, que era usado para pasto, para plantio, para que eles também tivessem uma subsistência. Então, a tribo de Levi, embora não recebeu uma parte de terra, uma herança realmente de terra, mas eles estavam espalhados por todo o território de Israel, de forma que os levitas que representavam Deus estavam no meio do seu povo. Esse era realmente o projeto de Deus. Estavam no meio do seu povo. Enquanto eles estavam caminhando no deserto, o tabernáculo estava no meio e as tribos iam caminhando e o tabernáculo estava no meio. Agora que eles entraram na terra prometida, essa situação mudou, porque o tabernáculo estava colocado num lugar e eles estavam espalhados em toda a terra. Haviam 2 tribos e meio que tinham ficado do lado da além, do lado da Aquém, né? Do lado de, digamos assim, do lado de cá do Jordão. Eles atravessaram o Jordão, guerrearam pelos seus irmãos, mas depois voltaram para a sua terra. Então, para que os representantes de Deus estivessem no meio de todo o povo de Israel, Deus distribuiu os levitas em 48 cidades e 6 cidades dela, as cidades de refúgio. Meus queridos, como eu disse, essa lição de número 11 é uma lição um tanto quanto técnica, tão somente para mostrar a maneira que Deus distribuiu a herança ao seu povo, né? Uma herança conquistada. E aqui a gente vê o cumprimento da promessa de Deus. Aquilo que Deus prometeu a Abraão, Isaac, a Jacó. E Deus havia... José sabia dessa promessa e ele fez jurar os seus irmãos que os seus ossos não seriam sepultados. Eles levariam os seus ossos para serem sepultados em Canaã, quando o Senhor os tirasse dali do Egito e os levasse para uma terra que manava leite e mel, e eles levaram os ossos de José, sepultaram lá. Então, essa esperança que sempre permeou a vida de Israel, né? José disse, eu morro, mas certamente o Senhor vos visitará e vos levará daqui para uma terra que mana leite e mel, a terra que ele prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. E nessa lição nós podemos ver a concretização da bênção de Deus. E trazemos isso como um exemplo para a nossa vida. Nós podemos confiar, porque as bênçãos prometidas pelo Senhor, elas vêm sobre a nossa vida. É lógico que Israel caminhou 40 anos no deserto sem necessidade. Foi um período de Deus formar a nação, mas Deus tratar com os murmuradores. Diversas coisas aconteceram,
mas Deus sempre manteve a sua fidelidade. Fique tranquilo, Deus vai manter a fidelidade com você. Então somente seja fiel a Deus, porque quanto mais você for fiel, mais rápido as promessas de Deus irão se cumprir. Existe um tempo também para cada uma delas. Não postergue. Nós podemos postergar as promessas de Deus na nossa vida. Israel fez isso, mas Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus te abençoe. Até a semana que vem, na nossa penúltima lição, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Ben-Hur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.